Recording progress, ok. Bom, pessoal, boa noite a todos presentes. Agradecer ao Dr. Renato por aceitar o convite de falar aqui na reunião multidisciplinar de neuro-oncologia do Grupo Tumores Sergipe, que é um grupo que faz parte do Serviço de Neurocirurgia da Fundação de Beneficência do Hospital Cirurgia. E o Dr. Renato é neurocirurgião preceptor aqui do Serviço de Neurocirurgia e formado em neurocirurgia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Vai falar para a gente um pouquinho hoje sobre estratégias no tratamento dos gliomas temporais. Quais seriam essas estratégias? Obrigado, Renato. A palavra está com você. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Fico feliz, né, poder participar aí, falar alguma coisinha. E é sempre bom a gente estar participando, porque a gente cada vez mais busca mais conhecimento, né? Então, vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu acho que, como todos aqui devem ver no dia a dia, né, os gliomas temporais a gente vai ter assim uma abordagem um pouco oncológica, um pouquinho diferente, mais por conta da questão epileptogênica, né, das lesões mesiais, mas do mais não vai fugir muito daquilo que a gente faz no dia a dia, não, tá bom? Vamos lá. Para passar... Ah, tá, é só clicar. Bom, primeiramente, né, a gente tem que lembrar que essa área, a área mesial temporal, é uma área anatomicamente complexa, né? Para nós, neurocirurgiões, a gente tem que estar focado, né, na anatomia, na microanatomia cirúrgica, principalmente porque nós vamos estar lidando com estruturas adjacentes, como artéria carótida, artérias coroideias, cerebral posterior, artéria cerebral média e também as vias visuais que estão ali no lobo temporal, né, as vias visuais que fazem ali as alças de Mayer, né, após saírem do trato geniculado para formar as radiações ópticas que passam por cima do corno temporal do ventrículo lateral. A gente tem que saber a localização e também as vias corticais e subcorticais da linguagem quando a gente fala de hemisfério dominante. E claro, tem N outras estruturas, eu citei algumas aqui, mas é para a gente ter sempre em mente que quando a gente tem uma abordagem dessas lesões da porção mesial ou que seja da porção do lobo temporal que pega a parte mesial, a gente tem que saber ou tentar entender um pouco dessa anatomia. Aqui uma foto, né, da parte mesial do lobo temporal, mostrando aí, né, um esquema mostrando o pré-uncus, o uncus, o hipocampo e o parahipocampo, que seria aí o foco, né, das nossas abordagens nas lesões mesiais aí. Então, é claro que esse aí é um esquema superficial. E as radiações ópticas, essa é uma peça retirada do róton, né? Uma peça bonita para a gente ver, né, as alças de Mayer, né? Esse looping que ele faz quando sai do trato genicular, passa por cima ali do corno temporal do ventrículo lateral, vai em direção posterior, indo convergir lá para o suco calcarino. Então, a gente tem que também estar ligado nessa anatomia para planejar as nossas estratégias aí dessas lesões. Eu trouxe aqui um corte coronal, para a gente ter uma noção aí, daqui dá para a gente ver as radiações ópticas, né, em cima do teto do corno temporal do ventrículo lateral, logo acima do tapeto, e aqui a íntima relação que tem, né, com a região do hipocampo, com as outras estruturas mesiais que vão estar próximas ali também, como o uncus, o pré-uncus, a amígdala, e na parte cisternal ali mostrando que alguns vasos estão bem adjacentes às estruturas. Então, a gente tem que saber, quando a gente faz alguma ressecção, alguma abordagem, quando a gente chegar naquela pia mater, o ideal é você chegar na pia mater, ver através da pia mater, não atravessar, porque quando você atravessa a pia mater, você tem mais risco de lesar essas estruturas que estão ali nas cisternas. Como que vai se apresentar, né, essas lesões para a gente? Quando a gente vai bolar uma estratégia para tratar essas lesões neoplásicas das regiões mesiais temporais, elas vão se apresentar para a gente num flare. Você vai ver esse hipersinal na região de hipocampo, corpo e cauda do hipocampo, a parte bem mesial, e aparentemente a gente vê que o córtex temporal está limpo ou livre de doença. Num corte aqui coronal, a gente vê uma hiperdensidade mesmo das estruturas, inclusive preenchendo o corno temporal do ventrículo lateral, e aqui um corte coronal de um T2, que a gente vê uma lesão também, é a mesma lesão aí do flare lateral. Esse caso aí, especificamente, é uma lesão muito sugestiva de um ganglioglioma, né? E essas são as lesões que comumente acometem mais as regiões mesiais do lobo temporal.
Então, as principais lesões que nós vamos encontrar aí são mesmo as lesões de origem glial. E, se falando da porção mesial ou medial do lobo temporal, nós vamos estar trabalhando em cima de quem? Dos gangliomas, dos tumores desembrioblásicos e também astrocitomas, entre outros. Eu coloquei reticências porque os outros vão aparecer com menos frequência. Mas em um dos trabalhos que eu trouxe, é interessante porque nós vamos ver que metade dos pacientes tinham tumores de alto grau, metade tinham tumores de baixo grau. Então, esse trabalho ele conflita um pouco a literatura que fala que, na maioria dos casos, as lesões mesiais são neoplasias gliais de baixo grau. Crise convulsiva é muito importante, né? Porque nós vamos ter a maioria dos pacientes, eu trouxe 72, mas tem trabalhos que falam até 85% dos pacientes apresentam como sintoma principal a crise convulsiva. Então, quando a gente tem esse tipo de paciente com essa lesão, a gente também tem que pensar numa estratégia cirúrgica que vai ajudar no controle das crises também. Falar de crise, eu trouxe aqui um artigo que eu trouxe o ano passado, naquela aula que eu falei sobre os gliomas associados às crises epiléticas, é um artigo de Dufault, que ele tentou elucidar, né, histologicamente isso daí. Que ele fala que ao redor das lesões, você tem uma alteração de receptores, essa alteração de receptores quebra um balanço entre o excitatório e o inibitório, e o paciente tem uma hiperestabilidade, onde vai levar um favorecimento para a crise convulsiva. Se o lobo temporal já é um lobo temporal, a parte mesial do lobo temporal é algo que a gente já conhece como uma região muito suscetível à crise convulsiva, quando ele tem uma alteração, uma desorganização por conta da presença de uma lesão, ou uma lesão glial, ou um tumor que seja, isso deixa ele mais suscetível ainda. Então, esses pacientes, quando eles têm essas lesões e eles começam a alterar a circuitaria do lobo temporal e também do sistema límbico, eles começam a deflagrar crises convulsivas específicas das regiões mesiais temporais, que são aquelas crises que a gente conhece como parada comportamental, movimentos oromandibulares, movimentos distônicos contralateral ao lado localizatório, entre outros, como as auras, déjà vu, jamais vi, sensações epigástricas e por aí vai. E o que a gente teria, né, de estratégia para tratar essas lesões? A gente teria que pensar nos quadros, né, de crise convulsiva e talvez o paciente merecesse um estudo além da ressonância magnética. E isso porque a maioria dos casos vão estar associados mesmo à crise. Nesse trabalho é uma descrição onde ele quer fazer uma análise, né, entre os gliomas e crise convulsiva, onde a maioria deles estão localizados sempre no lobo temporal. Então, dos 1.680 pacientes, a gente vê que a grande maioria dos pacientes que têm epilepsia tem gliomas localizados no lobo temporal. Epilepsia de difícil controle, eu falo, tá? Então, tem que pensar que é um paciente oncológico, porque nem sempre a gente vai ter pacientes com gliomas de baixo grau, vão ser pacientes que talvez vão precisar de uma estratégia oncológica futura. Não que o paciente com glioma de baixo grau não precise de uma estratégia oncológica, porque o simples fato de você atender o paciente, operar, acompanhar, fazer exame, fazer consulta com oncologista, já é uma estratégia oncológica também. Então, esse paciente ele deve seguir os mesmos caminhos do que aqueles pacientes que teriam um glioma mais agressivo dessa região. Tratamento multidisciplinar, e aqui eu ressalvo, né, a atenção para esse quadro clínico das crises, que é algo que a gente já conversou lá atrás, porque quando a gente lidar com um paciente com glioma de alto grau ou uma neoplasia mais agressiva, a gente pensa em dar uma droga antiepilética, aquela que vai nos favorecer, não, mas que vai atrapalhar menos quando o paciente for fazer uma terapia complementar. Isso a gente vem discutindo cada vez mais, né? Usar lacosamida, usar o levetiracetam, podendo usar o ácido valproico, mas está aí de olho na questão da intoxicação, alteração aí das plaquetas, mas entre outros usar essas drogas que eu falei. No pré-operatório, avaliar essas histórias, se possível fazer um vídeo, tá, do paciente para ver se bate, porque às vezes o paciente pode estar tendo o sintoma, uma crise focal sintomática, e não ser especificamente da região do tumor. Então, se você tiver localização, você programa uma ressecção maior ou menor de acordo com o quadro clínico. E, claro, para você fazer uma ressecção desses tumores da região mesial do lobo temporal, uma ressecção mais segura e poder ampliar e trazer um benefício maior com relação a controles de crise também para esses pacientes, o ideal é se a gente fizesse uma eletrocorticografia intraoperatória. Nada mais é do que a gente colocar
as placas durante a cirurgia, dependendo da área que a gente quiser, da craniotomia que a gente for abordar, você pode colocar as placas com 16 canais, 32, 64 e avaliar se você tem zonas interictais só na parte mesial ou se você tem na superfície do lobo temporal também. Isso é importante para prognóstico. Pode falar. Renato, uma pergunta. Isso, como é que você... Se o paciente não está tendo crise, como é que você vai avaliar isso daí? Você tem que tirar a medicação para esperar que ele tenha uma crise na hora da... Se... Na essa ECOG, crise... na ECOG você não faz, aí não faz alguns anestésicos também para captar os spikes, né, durante a monitorização. Isso aí dá para pegar, porque essas zonas são muito irritativas. Geralmente esses pacientes, eles têm epilepsia de difícil controle, né, usando 2 medicações e doses bem otimizadas. Quando você não faz tira, tem um esquema lá que o neurofisiologista fala para o anestesista para não usar, e aí você deixa o cérebro mais suscetível a essas zonas irritativas a serem captadas pela monitorização. Entendi. Mesmo se ele não tiver crise clínica. Entendi. Saiu ao contrário, né? Esse aqui foi um trabalho prospectivo que fizeram em Istambul, na Turquia, e ele fazia justamente essa pergunta: essas lesões estão sozinhas? Será que se a gente fizer a ressecção só dessa lesão, mesmo vendo uma ressonância normal, nós não vamos ter alguma alteração naquele tecido cortical ou naquele tecido adjacente às estruturas mesiais, que foi o foco, é um tumor ali na região mesial? Um estudo que ele fez com 10 pacientes, tá? É uma casuística pequena, onde o sintoma principal era crise convulsiva, tá? Eram pacientes de várias idades e de muito tempo. Tinha paciente que tinha 10 anos de crise, paciente com 6 meses de crises, 3 anos, enfim. E o lado também variava bastante, entre o lado esquerdo e o lado direito. Quando eles programavam a cirurgia, ele queria mostrar isso, que você não fizesse somente a abordagem do tumor na região mesial do lobo temporal, onde você faria uma ressecção ampliada, como se fosse fazer uma lobectomia temporal para a epilepsia. Nesses pacientes, ele respeitava aquelas medidas de Falcone e Taylor, né, que eles descreveram, onde você vai. No lado direito, você pode tirar até 5,5 centímetros. No lado esquerdo, você tirava até 4,5 centímetros para não afetar áreas aí importantes do lobo temporal. E quando eles foram ver o resultado, o interessante foi isso, que dos 10 pacientes, um veio com tecido normal, apesar de você ver normal na ressonância. Outros vieram com gliose reacional, que também é passível de se ver normal na ressonância. 2 pacientes com displasia focal tipo Taylor. Ou seja, talvez esses 2 pacientes que têm displasia, se você tivesse feito a ressecção só mesial, esses pacientes talvez continuariam usando o esquema de droga que ele usava antes da cirurgia. É o que a gente chama de dual pathology, né? Quando a gente tem a dual pathology, que você tem lesão esclerótica e você pode ter lesão adjacente, você não vê, mas essa aqui é uma dual pathology ao contrário. Você tem um tumor na porção medial e você tem alterações nas substâncias corticais, subcorticais, que podem depois não melhorar, não trazer uma melhora no quesito de morbidade de crise para esse paciente. É claro que eu acho que faltou um estudo comparativo. Esse eu faço, eu tiro tudo, esse eu faço, eu não tiro. Vamos acompanhar? Só que quando você não tira, você tem um tecido lá. Você não vai tirar o tecido, fazer uma biópsia para ver se tem alguma coisa e comparar se o paciente está tendo crise ou não. E aí é o que ele coloca aqui, né, sobre isso, né? Então, assim, nessa casuística pequena aí que ele fez com 10 pacientes, que ele fez essa ressecção standard, mesmo sendo um tumor mesial, todos os pacientes ficaram livres de crise da classe Engel 1A, que é, ou seja, o paciente ele fica livre de crise no pós-imediato sem medicação, tá? E também não tem aura de crise. 60% sem uso, 40% em monoterapia somente, tá? Aqui é a classe, né? Só para a gente saber. Então, todos ficaram A completamente livres de crise desde a cirurgia. Ou seja, alguns que tinham esquemas antiepiléticos que eram multiterapias, ficaram com uma medicação só, mas que ele fala depois, na discussão do estudo, nos resultados, depois de 2 anos, eles acabaram abandonando essas drogas e não tiveram crise, tá?
Então, a ressecção ampliada, ela ajuda, além do bom controle oncológico, né, que a gente sempre tem que pensar no controle oncológico. Acho que, primeiramente, controle oncológico, nós estamos falando de tumor. E quando você faz a ressecção um pouco mais ampliada dessas zonas mais corticais, você também tem um controle de crise. Pode trazer um controle da morbidade de crise para esses pacientes. E sempre vamos usar técnicas cirúrgicas, né, e com efetividade, porque a gente sabe que temos estruturas importantes. Se a gente for fazer uma ressecção ampliada ou não, a gente vai usar aqueles aparatos ou arsenal neurocirúrgico que a gente já conhece muito bem. E eu posso não fazer uma lobectomia? Eu preciso sempre retirar tudo isso de tumor? Não, a gente sabe que não, e a gente faz isso na maioria das vezes. Então, trouxe esse outro estudo aqui, é uma coorte, né, da Universidade da Califórnia. Essa coorte, ele é um estudo um pouco maior, eles pegaram os pacientes desde 1986 até 2006, se eu não me engano, viram os pacientes que foram feito esse approach, que eles chamam de transcortical equatorial approach. Na verdade, ele descreve essa abordagem como se fosse assim, você pegasse a parte equatorial do tumor e fazia uma medida até a corticalidade, ia pelo menor caminho. Então, você iria transcortical pelo menor caminho e fazia uma ressecção só das estruturas mesiais. Ele coloca aqui a classificação radiológica das lesões, onde elas se encontravam. Então, assim, a gente vê que tem lesão que está só no pré-uncus, que está no uncus, hipocampo, para hipocampo, lesões pré-uncus, uncus, hipocampo, para hipocampo e outras lesões que são mais amplas. Essa classificação de Schramm, desse tipo de lesão, quer dizer o seguinte: lesão tipo A é só mesial. Tipo C, mesial, estruturas adjacentes laterais. Tipo D são lesões que, além de pegar a porção mesial ou estruturas adjacentes laterais, elas infiltram pelo temporal stem e podem chegar na ínsula e alcançar outros lobos do hemisfério. E aqui uma tabela importante é da apresentação dos sintomas, né? A gente sempre vê esses pacientes, eles apresentam quase sempre com o quê? Crises convulsivas. Então, os pacientes, o glioma em geral, a gente vê que se apresenta, né, muito com crise convulsiva, mas os gliomas da região mesial, medial do lobo temporal vão estar mais característicos nisso aí. Aí, interessante, né, que ele faz essa abordagem, né, do giro temporal médio ou giro temporal inferior, a depender da distância que ele pega da zona equatorial do tumor para a corticalidade e poupa esse córtex e polo temporal. Só que vai uma crítica. Ele, nos resultados, ele coloca assim que, não, vários estudos mostram que, mesmo você fazendo essa abordagem, você tem o controle de crise, mas ele não faz a comparação e nem mostra como resultado para essa casuística aí de 50 pacientes, mesmo tendo descrito um follow-up de 3 anos no trabalho. Essa é uma imagem, né, do trabalho, que é legal, ele faz aí essa abordagem. Geralmente, ele acaba fazendo por temporal médio e temporal inferior, e sempre procurando essa porção equatorial que ele chama e fazendo essa medida do local onde você vai ter a distância menor até a lesão. Então, aqui novamente, né, ele mostrando aqui como se fosse um corte sagital, né? Bem interessante. E eles fizeram isso, 50 pacientes. Aqui a gente vê que a abordagem é bem diferente. Naquele primeiro caso, quando a gente vê o pré e o pós-op, você vê que sai todo o polo temporal, aqui não. Quando a gente vê o pré e pós-op, a gente acaba vendo o quê? Só um caminho até a lesão. Então, é um caminho que vai da corticalidade até a lesão. Aqui vale ressaltar uma coisa, que isso não é novo, né? Foram as abordagens para epilepsia que surgiram, aí, primeiramente com o Niemeyer, né? Que é aquela abordagem que você faz transcortical no giro temporal médio para abordar as lesões escleróticas, mesiais e temporais. Ele fez basicamente pensando nessa abordagem. E também nós temos a abordagem transilviana, que veio descritas depois por Yazar Hill, para abordar também as lesões mesiais temporais. Mas nesse trabalho ele usa basicamente o conceito, né, o conhecimento que veio de Niemeyer, né, que é a transcortical, para chegar nas estruturas mesiais. O importante desse trabalho, nos resultados, foi aquilo que eu falei, ele conflita um pouco, né, alguma literatura com relação ao tipo de lesão. Ele encontra basicamente metade das lesões sendo gliomas de baixo grau e metade das lesões já sendo um glioma aí de um grau um pouco mais avançado. Então, a gente vai fazer a somatória aí dos números, dá basicamente isso. E das complicações, porque se você está fazendo uma abordagem mínima, você talvez, vendo uma lesão pequena lá na porção mesial, e você vai fazer transcortical, atravessando a substância branca, fibras, talvez você possa se perder.
Isso é uma coisa que ele deixa bem enfático no trabalho. E que, inclusive, as lesões menores traz mais essa suscetibilidade. Porque ele fala, quando você tem lesão maior, aquele loop de Meyer que você chega que você pode lesar durante a cirurgia, ele acaba sendo deslocado mais para trás, as fibras acabam sendo deslocadas e talvez o tumor crie um caminho natural para você fazer a sua cirurgia. Quando as lesões são aquele Schwann A que ele coloca, que é as lesões mais mesiais mesmo, traz uma maior dificuldade. Inclusive, esses pacientes que apresentaram mais quadrantonopsia, hemianopsia, ou até mesmo essa dificuldade de falar palavras no pós-op, são os pacientes que tinham essas lesões com a classificação mais mesial mesmo. Então, ele traz isso como uma dificuldade para fazer essa abordagem transcortical. No entanto, os pacientes foram todos monitorizados, os pacientes que eram lado dominante fizeram teste de VADA, foram feitos com a Whey craniotomia, tá? Foi tudo feito em situações e em circunstâncias ideais. Mas, mesmo assim, você tem uma quantidade significativa aí, principalmente de lesões das vias visuais, e que depois vão melhorando. No segmento aí, após 3 meses, você vê que vai diminuindo aí os resquícios, né, de complicações desses pacientes. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quando a gente vai abordar um paciente, uma lesão mesial temporal, vai fazer transcortical, a gente tem que pensar nessas possíveis complicações. Às vezes é um tumor muito grande, vou fazer já uma lobectomia. Poxa, mas aí às vezes eu posso fazer uma transcortical que pode as fibras estar afastadas para trás. Hoje em dia a gente faz uma tratografia e vê muito bem isso, né? Como é que está a relação com a lesão, da lesão com as fibras de substância branca que estão por ali. E por aí a gente vai usando todo o arsenal para chegar numa abordagem segura e ideal para esses pacientes. Aqui ele falando disso aí, né? E que principalmente eram os pacientes que tinham essa classificação da lesão mais medial mesmo, que são aqueles que traziam um maior vínculo com a complicação. E concluir, né, que a gente tem que sempre atentar para essa história, né? Escolher bem o medicamento para esses pacientes, pensando no tratamento futuro, usar as técnicas adequadas de caso a caso, o nosso arsenal, né, que a gente sabe do dia a dia, a gente está lidando, e o tratamento multidisciplinar essencial sempre. Eu sei que às vezes, mas poxa, essas lesões, na maioria das vezes, são lesões de baixo grau, né? Dá para seguir? Foi uma pergunta que eu sempre me faço. E na residência eu lembro que no ambulatório lá do CIREP, a gente até acompanhava alguns pacientes que tinham lesões bem sugestivas de ganglioglioma, que o pessoal da rádio assim batia o martelo importante sobre essas lesões e estavam controlados com 2 medicações, mas sem doses intoleráveis, acabavam seguindo lesões, faziam ressonâncias seriadas, lesões pequenas, e o paciente, se ele não estava descompensado, havia um certo segmento desse paciente. Mas confesso que eu não vi nenhum trabalho, procurei até agora no PubMed, assim, segmento de pacientes, para ver se tinha alguma coisa relacionada, mas pode ser uma coisa possível se a lesão não estiver aumentando ou se o paciente não estiver descompensado. Certo? Era isso aí. Foi bem rápido o objetivo. Beleza, tá joia. Muito bom, Renato. Parabéns pela excelente aula. Vamos discutir aí perguntas, né? Ver quem quer perguntar alguma coisa. Abrir primeiro. Algum residente quer fazer alguma pergunta para Renato? Vamos lá, alguém tem uma pergunta? Por enquanto não. A gente teve uma aula, não sei se alguém chegou a assistir a aula da SBN que teve quarta-feira. Teve uma aula do grupo de epilepsia, né, da SBN, falando sobre o uso de drogas antiepiléticas para gliomas e para trauma de crânio, né? Achei bem interessante, fala muito boa. Tanto a do Paiva, que é muito bom, e uma aula do Marcos Maldão também falando sobre o uso de anticonvulsivantes. E o que ele falou, assim, uma coisa que a gente tem feito, que teoricamente seria não usar, né, drogas antiepiléticas de forma profilática. Foi discutido, no final, acabou a gente discutindo na aula lá deles, eu mandei algumas perguntas sobre o uso de profilaxia para drogas antiepiléticas. Perguntar para você, como é que você tem feito profilaxia? O paciente, ele tem crise convulsiva e tem uma lesão. Como é que você procede? O paciente não tem crise convulsiva e tem uma lesão temporal. Como é que você procede? Como é que você faria? Como é que você tem feito? Se tem crise... Com a mesma lesão. No pré, no intra, se tem... Como é que você faz no pré, intra e pós em relação ao anticonvulsivante?
Eu faço. A gente já falou várias vezes isso aí, né? Até um vício de talvez de serviço, mas se tem crise e está usando medicação, não faço nada. Não faria nada, deixaria o antiepilético que ele está usando. Há uma discussão de que se o paciente sangrar, ele vai perder o nível sérico daquela dose, daquela droga que ele vem usando, vai diminuir o nível sérico. Se o paciente é epilético, ele pode ter crise, então o ideal é você fazer um ataque. Há uma discussão assim, mas não tem consenso, não. Se não tem crise, aí vai um pouco do meu vício, não é nada que eu tenha assim muita recomendação de que eu acabo fazendo, em alguns casos, a dose de ataque de 10 miligramas por quilo da fenitoína, porque a gente não tem outras drogas, tá? Mas não, seria basicamente isso. Se não tem crise, eu faria assim, e se tem crise e está usando, eu não uso medicação, não. O que eles falaram lá? Vamos ver. Deixa eu... Bruno, o que acha, Bruno? Perguntar mais opiniões antes de dizer o que eles acham. Eu vou nessa. Se o paciente é previamente epilético, eu mantenho as drogas dele. Se o paciente tem epilepsia e tumor, eu vou introduzir droga, eu acabo dando preferência, por exemplo, Não, mas o paciente tem tumor e não tem crise. Pré-op. Medicação Se o paciente tem tumor e não tem crise, tumor minha tendência é não fazer nada, não introduzir nada, exceto se o paciente, agora sim, se o paciente tem um tumor muito volumoso, com sinais de hipertensão intracraniana, eu acabo fazendo, por quê? Porque eu fico com medo de ele... Porque, assim, se o paciente tem um paciente tem um tumor, eu não faço profilaxia nenhuma, porque tipo, se ele tiver uma crise, ok, uma crise de escape, joia, não vai ter problema algum. Agora, se esse paciente tem um tumor muito volumoso, e eu tô assim, eu acabo entrando com anticonvulsivante profilático, mas com receio de ele eventualmente ter uma crise e essa crise ser um deflagrador, ou melhor, ser um gatilho aí para ele acabar descompensando, né? Aquele paciente está com dislipidemia média, com uma lesão muito volumosa, hipertensão intracraniana presumida, aí eu acabo entrando com, assim, posso pensar em entrar com anticonvulsivante profilático, mas paciente assintomático, só pela presença do tumor, não entro com nada, não. Isso mesmo. É isso mesmo, Renato. Eles não têm feito nada, não. Não tem evidência de benefício de você fazer droga pré-op, não. Eles não têm feito. Basicamente, é claro que, assim, se ele já... A mesma coisa que você falou. Já toma o remédio, mantém o remédio, a medicação. O que a gente tem dificuldade, às vezes, é a medicação, manter essa medicação oral no pós-op, né? Aí o paciente vai para a UTI, se ele for entubado, é um problema. Se ele for acordado, às vezes a UTI também demora para liberar a dieta. Às vezes o paciente está acordado, no dia seguinte ainda não liberou dieta para o paciente. Né? Tem umas coisas que a gente tem muito que melhorar na nossa UTI, né? Tem muita coisa para mudar e tem muita coisa que dá para melhorar. Um exemplo pode ser isso aí até que o Bruno falou, foi esse paciente segunda-feira. Ele fez crise no pós-op e eu me esqueci. Eu faria, normalmente, pediria para fazer a fenitoína, pelo menos 10 por quilo para ele. Ele não estava usando. Era um tumor volumoso. A gente operou. No pós-op imediato, a Amanda estava com ele lá, ela mandou. Ele estava fazendo umas crises focais lá, depois de estar estubado. Então, mas depois você deixou com o dental. Depois disso daí você fez o dental. Depois deixou com o dental. Mas assim, teoricamente, se você tiver um tumor volumoso, Bruno, você falou que faz profilático, né? Você faz... Mas se você já tirou... Antes da cirurgia, né? Não tem mais hipertensão, né? Não vai ter mais hipertensão, né? Mas é assim, eu concordo isso aí. Paciente com hipertensão, com suspeita de hipertensão intracraniana, deixar anticonvulsivante. Concordo também. Acho que é uma... O que mais? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida prática aí para o Renato. Renato, queria que você comentasse aí como é que você tem pensado em relação, assim, que eu achei bacana aí, você fez a aula justamente nessa temática. O paciente tem dois problemas, né? Um paciente tem epilepsia, né? Um paciente tem epilepsia e tem um problema, melhor, a lesão mesial, o paciente pode ter dois problemas. Ele pode ter a epilepsia e o problema oncológico, né? Então, nesses casos, a gente acaba fazendo uma abordagem conjunta aí. A gente faz um workup tanto para questão neoplásica, mas também faz investigação, como você comentou na aula, para epilepsia, né? De preferência, faz vídeo EEG, etc e tal. Minha pergunta é a seguinte: como a gente acaba
na nossa prática clínica, tendo uma certa restrição à disponibilidade de vídeo EEG, como é que você acha que a gente deve nortear as nossas ressecções no paciente que tem um tumor temporal mesial, é epilético, tem um tumor temporal mesial, e ele não tem investigação para epilepsia, ele não tem vídeo EEG, ele tem só um EEG aí interectal, que eventualmente pode ou não pode ter atividade irritativa interectal, mas a gente não tem vídeo EEG desse paciente. Você acha que a ausência de vídeo EEG nesse paciente oncológico acaba limitando a sua proposta cirúrgica no ponto de vista de ressecção de tumor? Vou tirar só o tumor porque não tem o estudo epilético dele, ou você acaba fazendo e ampliando a sua ressecção mesmo na ausência de vídeo EEG? Cara, é bem legal essa pergunta, porque a gente tem a limitação do dia a dia, da correria e também o tumor, você quer resolver logo, você não vai mandar o paciente para fazer um vídeo EEG e depois voltar, né? Tem isso tudo em jogo. Uma coisa que poderia ser feita é se você suspeitar que você tem alguma alteração cortical também. De repente, o paciente tem uma aura visual, uma aura com alucinação auditiva também. Você poder pensar que ele possa estar tendo alguma descarga aí que vinha da corticalidade também. Não tem como você saber se ele tem uma displasia. Displasia até daria para saber. Com uma ressonância bem feita, você consegue até suspeitar daquelas áreas do transmanto, né, que estão ao redor do ventrículo e tudo mais. No entanto, eu acho que só teria um jeito, Bruno, eletrocorticografia intraoperatória. Se você, na hora que você for fazer a ressecção, coloca a placa, né, os eletrodos, e fazer a medição ali, ver se tem alguma zona irritativa além da área mais mesial. E dali para frente você decidir se vai retirar ou não, porque pela clínica a circuitaria pode ser tão rápida que o paciente pode ter clínica só de porção mesial mesmo, né? E aí você não ficar, às vezes o paciente não vai ter essa aura ou algo que vai te sugerir que ele tem alguma alteração cortical, que isso teria que ser muito bem estudado, né? Teria que ser um vídeo EEG internado, sem medicações, observando a crise do paciente, vendo a clínica para você suspeitar. Eu acho que a única saída mesmo era fazer eletrocorticografia e ver se tem irritabilidade. Depois que você tira a porção mesial, se tem irritabilidade, você ampliar a ressecção, ou a gente fica preso se o paciente não está sendo investigado de uma forma tão pormenorizada, né, com vídeo EEG prolongado. Eu acho que é isso aí. Na maioria dos casos, o que a gente acaba fazendo mesmo é a ressecção do tumor e vai ampliar para onde tiver lesão, né? Muito difícil, né, para a gente aqui, nós que trabalhamos junto aqui, né, chegar uma lesão, pumba, só na porção mesial, né? Eu acho que o dia que isso aparecer, a gente vai sentar e discutir bastante, né, sobre o que fazer com esses casos. Mas é interessante, eu acho que teria essas duas saídas. Valeu, Renato. Bom. Muito bom. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Acho que vamos encerrar, né? Obrigado. Valeu, Renato. Obrigado. Beleza. Desculpa aí, semana passada a intercorrência aí ter que dar na semana seguinte, mas acabou que a procedimento lá demorou, a cirurgia demorou, e aí a gente acabou remarcando para a semana. Então, a gente fica agora... Não, tranquilo. Semana que vem não tem reunião, é feriado na quinta-feira, e aí dia 17 a gente tem aula, tá bom? Tem uma aula sobre meningioma maligno. Acho que vai ser uma aula interessante. Tá bom. Beleza, pessoal. Obrigado aí, Sebastião, Bruno, Renato, os residentes estão presentes aí. E vamos lá. Vamos para frente. Mais. Obrigado pela aula, Editor. Depois eu mando o link valeu, gente. do YouTube aí para você, viu? Valeu, galera. Obrigado, Arthur. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, parabéns. Abraço, tchau, tchau.